Salve, meus amigos do canal, sou o Mais Vasco News e nessa manhã de sexta-feira, dia de jogo do Gigante da Colina em São Januário. O Vasco volta a São Januário para jogar e estrear o gramado novo diante do Internacional. O Vasco tem que voltar a vencer depois de 5 jogos sem vitórias, 5 derrotas seguidas. O Vasco tem que voltar a pontuar nesse campeonato e nada melhor do que diante da sua torcida fazer um bom jogo depois do protesto dessa semana da torcida organizada. O Flávio Dias trouxe todas as informações exclusiva. Então acompanha comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Valeu, fui! Pensar em Copa do Brasil hoje é uma tolice. E é algo que no Vasco realmente, e eu falei isso aqui há uma semana atrás, perguntar aonde o Vasco vai jogar, se é melhor Maracanã ou São Januário, ninguém nem responde. Nem se olha esse prisma, porque primeiro tem que ganhar do Fluminense. Só que ganhar do Fluminense, primeiro você tem que ficar na primeira divisão do futebol brasileiro. Não passar essa vergonha que o Vasco está passando, né? Vexatória, né? Mais um ano. Mas muito por culpa do que os jogadores resolveram tomar de atitude. Porque não era para o Vasco estar assim. Só que tem que resolver. Tem que resolver. E mais uma vez eu reitero aqui, o BO é dos jogadores. A presidência do Vasco, a direção do Vasco, tem erros e muitos erros de gestão, não há dúvida, no futebol, muitos erros, muito paternalismo, muita amizade, muito pouca cobrança, né? Discursos, às vezes, extremamente amadores, né? Até mesmo esse vazamento aí da informação de que mudou o gramado, já pensando numa final de Copa do Brasil em São Januário, enfim. O técnico Fernando Diniz comete erros, muitos erros. O próprio jogo do São Paulo, que a gente está vendo hoje aí, com 12 minutos, colocou um time sem volante, sem marcação no meio de campo, e nós perdemos o jogo. Só que quem joga é jogador. Fernando Diniz não entra em campo, e Pedrinho e Felipe não entram em campo. Não jogam mais, foram ótimos jogadores, aliás. E os jogadores precisam tomar vergonha na cara. E jogar. E jogar. Até porque, se depender, e eu fico até emocionado falando um negócio desse, cara, da torcida do Vasco, é uma sacanagem isso. Eu tô matutando isso o dia inteiro, desde hoje de manhã, falando com o Emerson. É uma sacanagem a gente estar hoje aqui de novo nesse panorama. Amanhã, hoje, meu amigo Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, me mandou uma mensagem às 7h30 da manhã. Eu vou até ler a mensagem dele aqui. Passar aqui. Para você ver o nível, tá? Ele me mandou essa mensagem cedo, é um dos melhores jornalistas esportivos do Rio Grande do Sul, e ele mandou aqui às 7h41 da manhã. E aí, Flávio, tudo bem? Como é que tá o amigo? Tô indo pro Rio pro jogo. E a pergunta dele é a seguinte: acha que vai lotar o estádio? Tem esta mobilização? Porque, é claro, jogar em São Januário com a torcida do Vasco contra é muito difícil. É muito difícil. Mas assim como o presidente Pedrinho, o diretor técnico Felipe e o técnico Fernando Diniz, a gente não entra em campo para jogar. Agora, saber da mobilização do torcedor do Vasco, desconfiar dele, achar que ele não vai torcer a favor, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Bota aí a arte. Porque para amanhã, os ingressos estão esgotados. Respeitem este torcedor. Joguem por eles, como foi falado pelo Fabinho, presidente da Força Jovem. Joguem pela torcida do Vasco, que é o maior patrimônio desse clube. E eu diria que hoje talvez o único grande patrimônio desse clube, além de seu estádio. A torcida do Vasco vai superlotar amanhã em São Januário. E mais uma vez dizendo, queridos e amados jogadores do Vasco, se isso chegar até vocês, não é por vocês, é pelo clube, é pela instituição, é pela camisa do Vasco, que é o que o torcedor do Vasco vem fazendo nos últimos 25 anos. Eu acho graça quando eu vejo a manifestação dos rivais pelo que eles fizeram aí, de levar o time deles ao aeroporto, né? Vocês lembram de 2011, a Copa do Brasil? Engraçado, não teve essa repercussão toda, né? Mas a cidade parou. E como disse o Fabinho, da Força Jovem, que aliás foi muito feliz essa semana, e eu até liguei para ele, conversei com ele. Tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque eu critico quando tem que criticar, mas acho que a medida da torcida foi no tom. Apesar de que não eram eles que tinham que fazer essa cobrança. O Vasco, campeão da Copa do Brasil, ficando bem no Campeonato Brasileiro, eu quero ver se o espaço vai ser o mesmo que foi dado. Porque na alegria, no título, na conquista, que é meritório ao nosso rival, é mole. É mole. Eu quero ver, viver como nós vivemos. Porque a minha sensação hoje
é a mesma dos últimos anos com o Vasco. O que me irrita mais, o que me deixa mais indignado, é ser obrigado, porque a gente não tem controle sobre isso, é passar pelo mesmo sentimento ruim que a gente passou em 23, que a gente passou em 22, que a gente passou em 21, que a gente passou em 18. Chega! Ninguém aguenta mais. Só que nós respeitamos o clube. Nós, torcida, respeitamos o clube. Que por mais que nós não queiramos isso mais, a gente está lá. A gente lota os estádios. A gente respeita o nosso clube. O Vasco jamais acabará pela força da sua amada e fantástica torcida. Então amanhã é obrigação desses jogadores. Obrigação. E quem está falando aqui sou eu, como comandante do canal Atenção Vascaínos. Os jogadores do Vasco têm obrigação de jogar amanhã futebol, de correr, de lutar, de dar a alma, de se quebrar amanhã. Amanhã não é um jogo comum. Amanhã é guerra. Amanhã é uma batalha que vocês nos meteram. Só que, caros jogadores, nós já estamos acostumados a lutar essas batalhas. A torcida do Vasco está acostumada, machucada, de apanhar. Mas não cai. Está de pé. Vocês ouviram o que falou o zagueiro Maicon? Vocês já ouviram falar aqueles jogadores do time de 22? Anderson Conceição já falou aqui com a gente. E outros jogadores que jogaram aqui, do que representa esse torcedor? Pois bem, respeitem essa torcida e joguem amanhã por ela. Ela merece o emprego de vocês. Que vocês se dediquem. O que vai ser engraçado, porque amanhã é dedicação, e sim, os treinos foram mais acirrados, os treinos foram mais duros, menos sorrisos, mais cobranças durante a semana. Mas por que não fizeram isso nas últimas 5 rodadas? Por que essa inércia, né? Realmente. Até recebi outro dia a mensagem do torcedor, me desculpe, amigo, que mandou a mensagem, eu vou repetir aqui porque eu achei a mensagem perfeita. Ser campeão da Copa do Brasil, ganhar os 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, para mim, é justificativa para justa causa nesses caras. Porque não há justificativa para, de repente, do nada, virar o fio. Quem veste essa camisa aqui, quem cário do Thiago Mendes, fechou o Thiago Mendes porque prometeu a renovação do Léo Jardim. Isso não é verdade. Isso não foi verdade. Léo Jardim era uma outra negociação. Porém, a informação que eu recebi agora à noite é que o Thiago Mendes e o seu empresário abriram profissionalmente. Ainda tem uma relação pessoal lá, mas o Thiago Mendes vai trocar de empresário. Não sabe se foi uma opção, e foi uma opção do empresário, abriu mão do Thiago Mendes, jogador que ele trabalhava durante muito tempo, mas abriram, não estão mais trabalhando, não estão mais juntos. Volto a dizer, tem uma relação pessoal de muito tempo, mas profissionalmente não houve. E olha que é uma coisa que às vezes acontece ao contrário. O jogador que não renova com o empresário. O que eu soube hoje é que a empresa não quis renovar com o Thiago Mendes. Enfim, vida que segue, né? Thiago Mendes está aí free na pista.